Aí. Ui, aí. Esquisito. Aí, prontinho. Bom dia, gente. Ó, última parte de concentrações, tá? Parte 2. Ah, ah, não esqueçam de dar uma olhada lá no grupo, gente. Eu coloquei para vocês ontem, não sei se todo mundo chegou a ver, os cronogramas das próximas quintas-feiras até as férias, até o recesso. Tá alta? Deixa eu passar aqui. Tá bom? Nas últimas 4 semanas umas 4 semanas de junho, praticamente, a gente vai fazer aulas extras. Qual que é o objetivo dessas aulas? Adiantar conteúdo. A gente dá uma acelerada agora para evitar que no segundo semestre a gente fique muito corrido. Então, a gente vai ter essa semana monitoria, depois tem 2 semanas de simulados, e aí depois a gente entra nesse encerramento de aulas extras. Também coloquei lá o encerramento das aulas, e a volta das aulas. Ela é um pouco diferente, se não me engano, a data de entrada de recesso é um pouco diferente da do Eloy. Se não me engano, o Eloy vai fazer 3 semanas de recesso. Primeira, segunda e terceira semana. Mas isso ele vai confirmar com vocês, tá? Eu tô falando que eu acho que, se eu me lembro bem. Pra gente, nós vamos pegar a primeira semana ainda com aula, tá? Acho que até o dia 4 de julho, é uma quinta-feira. É a última quinta que a gente tem de aula no primeiro semestre. Ai, eu Esses gosto grupos. da tesourinha, eu acho que tinha muito tempo. Não, tesourinha, por favor, nem fala pra ninguém que essa tesourinha tá aqui. Que essa tesourinha, se sumir daqui, eu dou uma bronca. Uhum. Tem alguém com o microfone aberto aí. Quero saber da tesoura vermelha e a preta, que é pra estar lá na cozinha e não tá. E eu tenho certeza que tá aqui dentro desse quarto. Eu vou Tem poder alguém com o convidar. microfone aberto. Fechou? Fechou. Tá bom, gente? Então a gente entra de férias, de recesso, no dia 4 de julho, que é uma quinta, e aí voltamos no dia 22, que é a última semana de julho. Tá bom? Beleza? Julho, julho, isso. Julho. Dia 4 ao dia 22. Bom, essa aula, gente, essa segunda parte de concentração, que na verdade é uma subparte de concentração, vamos chamar assim, vai. Ela envolve 3 conceitos. 2 bem tranquilos, os 2 primeiros aqui, diluição e mistura, e o terceiro é o que mais pega um pouquinho, que é a parte de titulação. Então a gente tem pelo cronograma 2 aulas para trabalhar esses 3 temas. Tá bom? Dá para trabalhar bem tranquilo, com bastante teoria. Eu vou acelerar um pouquinho, alô. Alô. Eu vou acelerar um pouquinho na parte de diluição e de mistura, porque são conceitos bem ok, assim, rápidos, para a gente dedicar boa parte da aula na titulação. Falar da teoria, falar um pouquinho sobre a questão do indicador, que é uma coisa que pega um pouquinho aqui também, tá? Dos 3 tópicos, acho que o que mais tem chance de aparecer nos vestibulares de maneira geral é titulação. Teve uma época aí que o Enem andou cobrando seguidamente, uns 2, 3 anos. Inclusive, eu coloquei alguns exercícios do Enem, tá? Titulação, ele é chato porque ele envolve. Se eu pudesse definir titulação, é assim: é estequiometria com soluções. Você tem que manjar do conceito de concentração e manjar ao mesmo tempo do conceito de estequiometria, aquela ideia de proporção, tá? Bom, então vamos lá. Vamos começar com esses dois que são mais técnicos. Diluir. Diluir é diferente de dissolver, tá, gente? Dissolver é o ato de você produzir uma solução. Você pega um soluto, coloca dentro do solvente, mistura, e aquilo é uma solução. Então você dissolveu. Uma vez que a solução é preparada, a partir do momento que você preparou a solução, ela tem uma concentração. E eu posso fazer coisas para alterar esta concentração. Basicamente, eu posso fazer 2 coisas para alterar a concentração de uma solução. Eu posso diluir ela, ou eu posso misturá-la com uma outra solução de concentração diferente. Então, esses dois
essas duas coisas, né, são, na verdade, técnicas de ajuste de concentração. Por exemplo, na vida de vocês, onde que isso vai entrar em algum momento? Você vai falar, puta, lembrei dessa aula. Quando você vai receitar, por exemplo, um medicamento em solução, o medicamento ele já vem numa concentração. Não sei se vocês lembram que a gente fez uma questão na semana passada da varfarina, que o cara tinha que injetar no cara lá uma certa quantidade para o cara não ter hemorragia. E normalmente o medicamento que se usa no hospital, na clínica, para o adulto é igual ao da criança. No hospital não tem medicamento de criança. Então, quando você vai, por exemplo, administrar um medicamento numa criança, uma das coisas que tem que fazer é ajustar a concentração. Você vai diluir o medicamento, tá? Medicamentos que, por exemplo, se você já foi para o hospital alguma vez, e você já tomou soro, ficou lá um tempinho lá na cadeira tomando soro de algum medicamento. Você já reparou que o enfermeiro lá, o técnico de enfermagem, tem uma torneirinha, que ele meio que regula a velocidade da gota. Por que que ele faz aquilo, dentre outras coisas? Porque, por exemplo, se você deixa o medicamento correr muito rápido, além de dar comprometimento no vaso do paciente, vai estourar a veia, fica preto, fica esquisito. O medicamento entrando muito rápido, ele fica muito concentrado no sangue. Então, você tem que ajustar a velocidade de entrada do medicamento para poder ter uma concentração ali, ok. Então, tipo, na vida prática de que vocês vão fazer medicina, isso aqui é um processo bem comum, tá? Quando vocês vão receitar, por exemplo, se alguém for fazer pediatria daqui a alguns anos aí, se for receitar um medicamento para uma criança, você vai receitar o do adulto, mas diluído, tá? Tipo, meio que assim. Ah, bom, vamos lá. Diluir. Resumir, diluir em diminuição da concentração. E aí, como que você faz isso? Coisa mais simples do mundo. Põe água. Mediante, ó, você vai ser mediante adição de solvente. Pronto, isso é diluído, tá? E os exercícios de diluição, gente, eles são muito simples. Tipo, normalmente o roteiro é assim. Ele te dá uma solução e fala, olha, eu tenho uma solução de concentração tanto. Se eu colocar 300 ml de água, qual vai ser a nova concentração? Ou às vezes a pergunta é assim, eu tenho lá uma solução de concentração tanto. Quantos ml de água eu tenho que colocar para que a concentração diminua para tanto? Ele vai pedir para que você faça cálculos de processo de diluição. Então, o que que a gente precisa estabelecer aqui? Basicamente, uma relação entre duas coisas. Para eu diluir, eu tenho que colocar mais solvente. Então, por exemplo, imagina essa soluçãozinha aqui. Não sei se o pessoal de casa está vendo, mas eu coloquei uns pontinhos vermelhos aqui para fazer de conta que isso aqui é o soluto, tá bom? Uns pontinhos vermelhos aqui. Então, você tem aqui uma solução 1. Vamos chamar de solução 1. Solução 1. Seria a nossa solução preparada já por alguém. Vamos imaginar que essa solução ela tenha um certo número de mols de soluto, qualquer tipo de soluto, tá? Pode ser um ácido, uma base. Você tem lá uma quantidade de soluto dissolvida num certo volume. Eu estou colocando a quantidade de soluto, gente, em mol, tá bem? Podia ser em grama. Então, estou escolhendo mol porque é a mais famosa. Então, esse soluto, ele está dividido por um volume. Volume 1. Eu vou chamar de volume 1. Isso aqui, ó, é uma conta, concorda? Isso aqui é uma conta. A conta da concentração. Então, eu vou dizer que essa solução, ela tem uma concentração 1. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar água. Adicionar solvente. Vou fazer de conta que a solução é aquosa. Adicionar. Opa, aqui é um R, gente, perdão. Adicionar solvente. Adicionei solvente. Primeira coisa que acontece: o volume aumenta. Concorda? Só que tem um detalhe. Tem um detalhe. Aqui dentro da solução, antes de você colocar o solvente, você tem uma quantidade de soluto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bolinhas. Quando eu colocar água, eu vou continuar com as mesmas 12 bolinhas.
8, 9, 10, 11, 12. A quantidade de soluto que tem lá dentro não mudou porque você colocou o solvente, você só colocou água. Então, essa solução, alô? Essa solução, ela passa a ter uma nova concentração no momento que eu diluí ela. Como que eu expresso essa nova concentração? Ora, eu vou colocar lá número de mols do soluto, que é o mesmo número de mols do soluto da solução que ela tinha antes de diluir, dividido só que agora por um volume V2. V2. Pronto. Tudo bem? Essas duas expressões, elas mostram a concentração da solução antes e depois da diluição. Depois. Ok. Aumentou o volume. Tudo bem. O que que essas duas contas têm em comum? O número de mols do soluto. Agora, para pensar um pouquinho, gente. Mentalmente, isola o número de mols do soluto dessa conta aqui. O número de mols do soluto aqui não vai ser C1 vezes V1? Número de mols do soluto, C1V1. N soluto igual a C1 vezes V1. Onde o que é C1? É a concentração da solução antes de você diluir ela. O que é CV1? É o volume da concentração da solução antes de você diluir ela. Tá. Na solução 2, eu tenho uma conta. N do soluto igual a C2V2. Ok? Como o número de mols do soluto é igual em ambos os casos, eu igualo as duas e chego numa fórmula de diluição. C1V1 igual a C2V2. Aqui. Isso aqui é uma formulinha para a gente trabalhar com processos de diluição de soluções. Tá? C2 e V2, obviamente, são as concentrações da solução e o volume, né? Depois da diluição. Tá? Agora, o que que eu gosto de ressaltar quando chega nesse ponto aqui? Tá, você tem uma fórmula. Ok. Só que, se você olhar com atenção nessa fórmula, tem um conceito matemático que todos vocês conhecem muito bem. E é o fato de você perceber que não importa o que você faça com a solução, você está diluindo aqui, não está? Não importa quanto você ponha de água, o produto CV antes é igual ao produto CV depois. Ou seja, C vezes V é uma constante. Concorda? O que que a matemática me fala sobre duas grandezas cujo produto é sempre constante? Como que a matemática chama essas duas grandezas? São duas variáveis, só que quando você multiplica elas, o produto dá sempre o mesmo. Elas são inversamente proporcionais. Inversamente proporcional. Pronto. Se você guardar esse conceito, supondo que apareça uma questão deste tópico no vestibular, você vai resolver de cabeça. Porque, veja, se eu estou falando de grandezas que são inversamente proporcionais, o que que eu estou dizendo no final das contas? Que, por exemplo, se na diluição eu dobrar o volume, a concentração cai à metade. Se na diluição eu triplicar o volume, a concentração cai 3 vezes. Uma relação inversamente, ou seja, tudo que você fizer com volume, você faz o contrário com a concentração. Tá? Vamos imaginar um exemplo. Quer ver um exemplo de como você consegue resolver muitas vezes isso aqui de cabeça? Exemplo. Imagina que você tem uma solução de, sei lá, NaCl, vai. Uma solução de NaCl de concentração 0,1 mol por litro. Tá? Beleza.
Aí o que que eu quero fazer? Eu quero diluir essa concentração, essa solução. Porque, sei lá, eu vou fazer alguma coisa com ela e essa concentração está muito alta e eu quero diluir ela, tá? Eu quero diluí-la, acho que é certo, né? Diluir. Eu quero diluí-la para uma concentração 0,01 mol por litro. Ou seja, eu quero diminuir a concentração dela quantas vezes? 10 vezes. É só uma observação, uma curiosidade, que vocês vão ouvir isso em algum momento da vida acadêmica de vocês. Isso é o que a gente chama, na linguagem mais técnica do assunto, de uma diluição de 1 para 10. Quando você faz uma diluição, muitas vezes, você diluir significa diminuir a concentração. E diminuir a concentração, você vai dividir a concentração por um número. Concorda? Esse número é conhecido como fator de diluição. Então, daqui para cá, a gente fez uma diluição 1 para 10. Diluição 1 para 10. Então, agora, vamos lá. Tenta se imaginar no laboratório, na frente de um frasco, com essa solução na tua frente ali. Você está lá olhando para a solução de NaCl 0,1 mol por litro. E você quer produzir essa daqui. Como que você faria isso na prática? Eu quero produzir uma solução 001 e eu tenho uma 01. Como eu faço isso? E aí? Imagina que aqui tem uma solução 0,1. Eu quero produzir uma 0,01. O que que eu faço? Olha, eu tenho que diluir, mas eu vou fazer como isso? Eu vou pegar um volume dessa. Quanto? Quanto de volume eu pego? Depende de quanto eu quero produzir no final. Mas eu vou pegar um volume de solução 0,1. Vamos supor que eu pegue, 100 ml, tá bom. 100 ml. Esse volume vai aumentar agora, porque eu vou colocar o que ali dentro? Água. Quanto de água eu tenho que colocar para conseguir chegar nessa concentração? É, bom, se você quiser, você pode usar a fórmula. Tá? Ou então olhar para essa ideia de proporcionalidade. Quando eu faço esses exercícios, o que eu olho? Eu vejo o fator de diluição. Então, quer dizer que eu peguei a solução e dividi a concentração dela por 10. Cara, se eu dividir a concentração da solução por 10, é porque eu tenho que ter multiplicado o volume por 10. Então, o meu volume tem que aumentar 10 vezes. Ou seja, aqueles 100 ml que você pegou da solução vão se transformar, na verdade, em 1000 ml. Também conhecido como 1 litro. Ou seja, para que eu consiga fazer essa diluição, eu tenho que usar quanto de água? 900 ml. Eu pego 100 da solução, adicionar 900 ml, aqui, ó, tá? Adicionar 900 ml e chegar nos 1000. As perguntas dos exercícios são normalmente essas. Ele vai te perguntar, olha, se eu partir de 100 ml, quantos ml de água eu tenho que adicionar? Às vezes eles perguntam um volume final, tá? Mas é basicamente esse o raciocínio que envolve o processo de diluição. Tá bom? Então, ó, isso aqui já foi. Diluição, tchau. Tá? Depois a gente faz exercício de uma vez só. Vocês vão perceber que os exercícios de diluição é basicamente a aplicação desse raciocínio aqui. Aí uma dica, antes de entrar no outro. Quando você estiver fazendo um exercício de diluição, tenta ver se você consegue perceber essa proporcionalidade de cabeça. Ah, então percebi que a concentração dividiu 10 vezes. Ou percebi que a concentração diminuiu 5 vezes, sei lá. Se você não conseguir perceber isso, aplica direto à fórmula. Tá? Na fórmula, percebe que tem volume dos dois lados? Isso é uma boa notícia. Por quê? Se tem volume dos dois lados, eu não preciso trocar unidade. Você pode colocar aqui volume em ml,
Você pode colocar em litros, não tem problema. E mais um recado: esse C, que é a concentração, não precisa ser em mol por litro. Pode ser grama por litro, pode ser porcentagem. Você pode fazer essa conta com qualquer unidade de concentração. Normalmente aparece mais grama litro ou mol litro, tá? Os que mais aparecem. Fechou? Segunda parte, mistura. 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 Aqui eu preciso já fazer um parênteses. Tem dois tipos de mistura. Quando você vai misturar soluções, tá? Nós estamos falando de mistura de solução, não mistura homogênea e heterogênea. Imagina que você tem lá duas soluções. Solução A, solução B. Pum, vou misturar. Essa mistura pode ser, que é o que a gente vai começar agora, de mesmo soluto ou de solutos diferentes. Por exemplo, imaginem-se misturando uma solução, sei lá, meio mol por litro de sal NaCl, uma outra solução 0,2 mol por litro também de NaCl. Misturei. Tá? Quando você tem uma mistura de soluções que tem o mesmo soluto, o parênteses da história é que não há reação química. Não há reação. Diferente, opa, perdão, diferentemente da titulação. Porque na titulação eu vou misturar uma solução de um ácido com uma solução de uma base. Não tem reação. Aí é uma outra situação. Tá? Mas tecnicamente a titulação também é uma mistura. Só que na titulação eu vou procurar uma reação química na mistura. Aqui não. Aqui a gente vai simplesmente misturar duas soluções para poder ajustar a concentração delas. Tá? Então, o script é basicamente o mesmo. Aqui, o que, que eu tinha? Uma solução, eu pus um solvente, o volume aumentou e eu sei calcular lá a concentração. Aqui a história é a seguinte: você tem uma solução. Peraí. Você tem uma solução 1, solução 1. Você vai misturar com uma solução 2 e vai obter uma mistura. Bem, e normalmente a questão ela vai na mesma linha. Qual que é a concentração da mistura? É isso. Tá? Por exemplo, vamos supor que na solução 1 eu tenha um certo número de mols do soluto dentro de um certo volume. Dentro de um certo volume. Tá? Sei lá, vai, meio mol por litro. Tipo assim, meio mol por litro. Tá. Na solução 2, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho o número de mols do soluto. Dois. Aqui eu estou chamando de N1, então eu vou chamar de N2, tá? N2 soluto. E isso aqui dividido no volume. Dividido em um volume. N2. Tá. Quando a gente fizer a mistura dessas soluções, uma coisa, né? Então eu conheço a concentração 1 e eu conheço a concentração 2. Conheço as duas. Né? Quando a gente fizer a mistura, essa mistura aqui, gente, ela vai ter uma concentração. Só que a concentração dela não é a soma das concentrações. É muito comum, às vezes, quando a gente discute esse tema, alguns alunos trazem essa percepção. Falam, professor, mas peraí, se eu tenho uma solução de uma concentração com uma outra de uma outra concentração, se eu misturar, eu não vou ter uma solução mais concentrada? Não, não. Veja por quê. Quando você mistura duas soluções, aquela mistura ela tem uma quantidade de soluto. E claro, é o número de mols da solução 1 mais o número de mols da solução 2. Ok? Só que o volume também é o mesmo.
Está misturando duas soluções. Então, a tua mistura, ela vai ter o volume de uma mais o volume da outra. E adivinha? Adivinha. Essa concentração tem que estar entre essas duas. O que eu quero dizer com isso? A mistura, gente, ela não pode nem ser mais concentrada do que a mais concentrada e nem menos concentrada que a menos concentrada. Tem que ser o valor entre as duas. Por exemplo, se essa concentração aqui for 0,3, estou chutando o valor, tá? 0,3 e essa 0,5, a concentração da mistura tem que estar entre 0,3 e 0,5. De alguma maneira é uma média. Só que não é uma média aritmética, bem no meio. Por quê? Porque vai depender de quanto você usa de cada solução. Por exemplo, se o volume da solução 1 for muito grande, a concentração da mistura está mais próximo dessa. Se eu usar um volume de 2 maior, muito da solução 2, a concentração está mais próxima daquele valor. Claro que, por exemplo, eu posso ter situações onde eu vou usar o volume igual das duas. Aí a concentração dá bem no meio, tá? Como que eu consigo provar? Eu estou falando, não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou tentando falar de média ponderada aqui. Estou tentando falar de uma média onde depende do quanto você atribui para cada valor de peso, né? A matemática chama muito esse negócio de peso na média ponderada. Ponderada, eu falei aritmética, né? Falei aritmética? Falei ponderada? Eu tô louco. Eu pensei que eu não tinha falado certo. Ah, como que eu provo isso? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Olha para essa conta aqui. Quanto vale N1? C1 vezes V1, certo? C1 vezes V1. Aqui, ó. Quanto vale essa? C2, V2. Substitui aqui, ó. Então, pega a fórmula da mistura, pega lá a fórmula da concentração da mistura, ó. Concentração da mistura é, no lugar do N1, que seria o número de mols do soluto na solução 1, você põe C1, V1. C1 vezes V1. Mais. Faz a mesma coisa aqui, ó. No lugar do N2, você põe C2V2, ó. Isola aqui o N2 e joga na ponta aqui. Então fica C2V2. Olha lá a média ponderada aparecendo, ó. Aqui. Tudo isso dividido pela soma dos volumes, tá? Que é isso aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá? Então fica V1 mais V2. Pronto. Então, tipo, olhando para essa fórmula, a gente percebe a média ponderada aparecendo aqui, ó. C1 e C2 são as concentrações, as soluções que você está misturando. Os Vs são os volumes. Então, o que que eu percebo? O V1 e o V2 são justamente os pesos que eu atribuo para cada concentração. Tá? Por exemplo, se você colocar mais de uma, sei lá, se o V1 for muito grande, se o V1 for muito grande, esse valor aqui, ó, ele vai ficar bem alto. Então, a concentração vai ficar mais próxima dele. Se o V2 for muito grande, essa conta fica mais alta. E aí a concentração fica próximo dela. Tá, tá bom? E se V1 for igual a V2, se V1 e V2 forem exatamente iguais, aí a concentração é bem no meio mesmo. Tá? Você percebe que é puramente aplicação de fórmula, gente. Não tem que discutir aqui. Tá? Hum. Agora vamos para o que interessa. Titulação. Começo a ficar com calor. Só eu? Então, eu vou tentar ligar bem quentinho, tá?
Eu vou ligar só na frente, né? O que vocês acham? Vou ligar um, vamos ver se não precisa de outros. Vamos ver aí. Acho que não vai precisar dos outros. Se começar a ficar frio aí, vocês avisem, tá, gente? Por favor. A gente dá um jeito. Olha, para falar de titulação, eu gostaria de apagar o quadro. Tudo bem? É possível? Sim, porque aí eu já faço a lousa inteira com titulação. Vou. Não, eu pago só essa parte. Tudo bem? Não, você tá aqui? Onde você tá? Você tá aqui? Ah, tá. Só vou apagar aqui. É porque eu quero deixar a lousa de uma inteira. Ah, tá. É, que titulação não tem como não escrever a lousa inteira. Pronto. Bom, gente, vamos lá. Titulação tem duas partes da história, tá? Uma parte, que é o que mais aparece, e é o cálculo em si. Então, a gente vai falar um pouquinho do que é titulação, e vocês vão entender que titulação é basicamente um problema de cálculo. E uma outra questão que está relacionada com a titulação é o problema do indicador. Então, tipo, tem duas coisas que eu vou comentar aqui. Ó, tentei ser o mais sucinto para tentar definir o que é uma titulação. Titulação é um assunto que cai bastante porque ele tem uma aplicação prática. Ele é um método utilizado em controle de qualidade, por exemplo, além de ser usado em outras coisas. Tá? Normalmente ele é usado quando você precisa verificar ou saber qual a concentração de uma determinada solução. Então, sei lá, imagina que uma indústria produza água sanitária. Que boa. Água sanitária é uma solução alcalina. Ela tem lá o pH dela por volta de uns 10. Então, tipo, para você vender o produto, ele precisa estar de acordo com as especificações do rótulo.
Então você precisa fazer um controle de qualidade no produto que você mesmo produziu, para não vender um negócio zoado. Então se usa a titulação, tá? Tem zilhões de tipos de titulação. Trilhões. Titulação é um negócio que tem sei lá, uns 6, 7 tipos. A que a gente estuda, porque é a que cai no vestibular, se chama volumetria ácido-base. Tem duas coisas importantes nesse nome. Primeiro, se é uma titulação ácido-base, significa que você vai usar, você vai de alguma maneira misturar soluções de um ácido com uma base. A partir do momento que você mistura duas soluções de ácido e base, o que que ocorre entre elas? Uma reação. E aí eu vou produzir o quê? Sal e água. É o que a gente estava discutindo na inorgânica. Acabamos de discutir isso já na parte de sais, enfim. Por que que chama volumetria? Aí, antes disso. Então, peraí. Eu vou misturar uma solução de um ácido com uma base? Sim. Para que que eu vou fazer isso? Para descobrir a concentração ou do ácido ou da base. Então, você vai ter aqui duas soluções, tá bem? E assim, a gente costuma dar nomes para elas. Por quê? Tem uma solução que é a tua solução que você quer descobrir a concentração. E você vai usar para reagir com ela outra. Essa outra, você conhece a concentração. Então eu tenho duas soluções. Uma de concentração conhecida e a outra de concentração desconhecida, que é a pergunta do problema, normalmente. Então, essas soluções têm nomes. Solução padrão e solução problema. Solução problema. Tá? A solução padrão é a de concentração conhecida. Concentração conhecida. A solução problema é a de concentração desconhecida. Pronto. Eu estou falando isso porque a gente vai fazer um exemplo aqui na aula, durante o desenvolvimento da teoria, a gente vai pautar a teoria num exemplo. Então a gente precisa saber quem é quem aqui, tá? No meu exemplo, eu quero descobrir a concentração de um ácido. Eu quero descobrir a concentração de um ácido. Então, o meu ácido vai ser a solução problema, tá? No meu problema, o ácido é a solução de concentração desconhecida. E para isso eu vou misturar esse ácido com uma base a qual eu já conheço a concentração. Vai ser a minha solução padrão, tá? Outros nomes que podem aparecer ao invés de solução padrão, solução problema. A solução problema, ou seja, aquela solução a qual você quer descobrir a concentração, ela pode ser chamada também de titulado. Titulado. E quem vai reagir com o titulado para que você descubra a concentração é o titulante. Entenderam? É uma questão de nomenclatura. Quem está sofrendo o exame? Você tem uma solução que você quer descobrir a concentração. Ela vai sofrer a análise. Então, ela é a titulada. Então, eu vou titular o ácido com a base ou eu vou titular a base com o ácido? Eu vou titular o ácido com a base. Então, cuidado com essas expressões, porque ele fala assim, um ácido foi titulado com uma base. Quando ele fala essa frase, um ácido foi titulado com uma base, ele já está te dizendo, ó, o ácido é de quem eu quero descobrir a concentração. A base é quem eu conheço, tá bom? Outra questão importante no que diz respeito a a titulação. Para fazer essa análise, existe um procedimento laboratorial. E é um procedimento extremamente simples. Ele precisa de duas vidrarias e uma pessoa, basicamente. Então, muitas vezes, o exercício, ele vai descrever o experimento. Então, a gente precisa falar um pouquinho como que esse processo acontece na prática. Eu preciso misturar essas duas soluções. Só que tem um problema. Eu não posso pegar simplesmente o frasco,
O negócio se chama volumetria. Por quê? Porque eu preciso saber quantos ml de uma solução reagem com quantos ml da outra. Eu vou provocar uma reação entre elas. Então eu preciso saber exatamente qual é o volume de cada solução que reage entre si. Então não é uma mistura simplesmente aleatória. Eu tenho que anotar o volume. Então o que que os caras fazem? O experimento, ele é feito uma um negócio de vidro, um tubão de vidro chamado bureta. Bureta. A bureta é um cano de vidro que tem medição de volume e tem uma torneirinha. Deixa eu desenhar ela aqui. É um negócio meio assim, ó. Tudo bem que a minha bureta foi meio grandona, mas tudo bem. Imagina um trem de vidro com a parte de cima aberta, assim, ó, e um gargalinho, uma torneirinha, tipo de alambique, assim. Então, isso é uma bureta, se chama bureta. Tá. Nesse negócio de vidro, a gente vai colocar uma das soluções, tá? E aí essa solução, ela vai gradativamente sendo misturada a uma outra. É gradativamente, é gota a gota. Você não vai jogar a solução, você vai uma gotinha por gotinha. A outra solução vai ficar aqui embaixo, num copo, parece um cone, chamado Erlenmeyer. Beleza? Quem eu vou colocar onde? Na bureta, eu vou colocar minha solução padrão. Vou colocar aqui, ó. Adicionar. Não, adicionar não. Solução padrão. Beleza. Lá embaixo, eu vou colocar minha solução problema, o ácido. Tá? Tem que ser nessa ordem, que é uma solução problema embaixo e a solução padrão em cima. E vou misturar. Só que essa mistura ela tem que ser feita gota a gota, como eu disse. Né? No nosso exemplo, eu vou aqui embaixo, eu vou ter o ácido. Então aqui eu tenho, vamos escolher um ácido. Vamos colocar o HCl mesmo. Solução de HCl na água. Tá. E aqui em cima eu vou colocar a solução de NaOH. Pronto. NaOH. Tá. Aí o que vai acontecer, gente? Aqui dentro está cheio de moléculas de ácido dissolvidas na água. E aqui dentro está cheio de moléculas de base dissolvidas na água. Quando eu abrir a torneirinha, vai começar a gotejar ácido, desculpa, base no ácido. Cada gotinha de base que cair aqui, ó, plá, vai ter umas basezinhas na gota, não vai? Elas vão reagir com ácido. Aí cai outra gotinha, plá. Aí mais bases reagem com ácido. Conforme as gotinhas vão caindo, a quantidade de moléculas de ácido vai sumindo, vai diminuindo. E vai formando o que aqui no lugar? Sal. Então você concorda que vai ter uma última gota que vai consumir as últimas moléculas de ácido que tem aqui dentro? Pum! A gota derradeira. Eu fecho a torneira e anoto o volume de base. Acabou a experiência. Então o que você tem que fazer é simples, é abrir a torneira, ficar olhando até a hora que a reação terminar. A hora que a reação terminar, você fecha a torneira e anota o volume só. Então você vai sair do experimento com a seguinte situação. Você vai anotar o volume consumido. Foi 10 ml, foi 20 ml, foi 30 ml, sei lá quanto. Essa solução que você colocou aqui, você vai titular ela. Você está tentando descobrir a concentração.
Então, você deve conhecer o volume que você colocou aqui. Você vai colocar aqui uma quantidade de ácido qualquer. Pode ser 15 ml, mas você precisa saber qual é o volume. Volume conhecido. Volume conhecido. E aí você entende por que o experimento chama volumetria? Porque, na verdade, o experimento vai te dar o quê? Que informações? Quantos ml de uma base de concentração tanto reage com quantos ml de um ácido de concentração desconhecida? Você vai ter dois dados de volume. O volume de ácido que você titulou, tudo bem? E o volume da base que você usou para consumir aquele ácido que você titulou. Tudo bem? Beleza? Então, isso é uma pergunta importante. Faz diferença se o ácido é forte ou fraco, que eu estou titulando? Porque no meu exemplo, eu estou titulando o ácido HCl, uma base NaOH. Faz diferença se esse ácido que está aqui dentro está 100% ionizado ou não? Essa é uma boa pergunta. Por exemplo, será que para titular um ácido forte aqui, eu usaria, por exemplo, se fosse o ácido clorídrico é forte, né? Se fosse o ácido cianídrico, pegar um fraco, faria diferença? Não. Por quê? A força do ácido tem a ver com a facilidade que ele tem de soltar o hidrogênio ou não. Mas quando você põe a base ali, ele vai reagir. Acabou. O ácido fraco, ele perde ionização quando ele está em ambiente só de água. Mas a hora que você joga a base ali, ela arranca o hidrogênio, mesmo que ele não queira. Só que tem uma questão que vai interferir, sim, lá na frente, no sal formado. A gente chega lá. Até aqui tudo bem, gente? Mais alguma pergunta? Eu tenho uma. Eu esperei vocês tentarem se mexer. Se ninguém se mexeu, eu vou fazer a pergunta. Como é que eu vou saber a porra da hora de fechar a porra da torneira? Tô olhando aqui. Vai caindo base, vai consumindo ácido. Vai caindo base, vai consumindo ácido. Vai ter uma hora que vai acabar. Como? Eu preciso colocar alguma coisa ali dentro e sinalize que a reação terminou. Alguma coisa que mude de cor, por exemplo. Exatamente. Então, dentro do Erlenmeyer, junto com o ácido, tem que vir um indicador. Mais indicador. Ok? E aí, vamos devagar agora, porque agora o negócio vai ficar feio. Antes de fazer as contas, vamos falar sobre que indicador é esse. Porque assim, o que é um indicador, gente? Grosseiramente falando, o indicador é uma substância que se, se apresenta de uma determinada coloração dependendo do pH onde você põe ela. Isso é indicador. Tem indicadores, por exemplo, não tem como não citar o mais famoso, né? Fenolftaleína. A fenolftaleína é uma substância orgânica, tá? Fenolftaleína é uma substância orgânica. E quando você colocar ela numa solução aquosa, se o pH da solução estiver abaixo de 8, abaixo de 7,5, ela fica incolor. Se ela tiver em pH acima de 8, ela fica rosa. Ela muda de cor. Então, existem indicadores que a gente usa justamente para poder assinalar quando a reação termina. No caso dessa titulação, eu vou usar a fenolftaleína. Tá? E aí vai acontecer o seguinte, e depois eu mostro isso num gráfico, tá? A fenolftaleína, quando você colocar ela aqui, como ela está no meio ácido, ela vai ficar incolor. E a quantidade de indicador, gente, é muito pequena, é 2 gotinhas. Uma, 2 gotinhas. Aí, beleza. Aí se abre a torneira. Conforme você abre a torneira, a base vai caindo, certo? Lá dentro, embaixo ali, né? Tá cheio de molécula de ácido. Só que conforme a base vai caindo, as moléculas de ácido vão desaparecendo. E o pH
do ambiente vai mudando. E o pH lá de dentro do ácido vai mudando. Essa mudança de pH é representada no que a gente chama de curva de titulação. Curva de titulação. Então, muitas vezes, o exercício que vai aparecer para você vai trazer a curva de titulação. Fala, olha, considere um processo de uma titulação de ácido clorídrico com hidróxido de sódio, parará, parará. Abaixo segue a curva de titulação. A curva de titulação, ela relaciona o pH, o titulado. Quem é o titulado? Aqui, o ácido, em função do volume da base que você goteja lá dentro. Geralmente vem em ml. Tá? O gráfico é assim. pH do ambiente onde você está titulando, que seria esse aqui, ó, aqui, tá? Em função do volume da base que eu estou adicionando. E, mano, o gráfico é muito esquisito. O gráfico é assim, ó. Ó. Acho que desse lado é mais fácil para o pessoal de casa enxergar. Vai ser melhor. Então, olha assim, ó, no gráfico. O pH, ele começa bem baixinho, ó. Justamente porque o ambiente aqui está bem ácido. Bem ácido. Aí você vai gotejando base. Então, por exemplo, cada ponto do gráfico representa um quê? O pH para uma certa quantidade de base que você colocou, tá vendo? Ó? Tá. Conforme você vai colocando mais base, o volume de base vai aumentando, olha o que vai acontecendo com o pH. Ele vai subindo bem discretamente. Tá vendo? Tá vendo? Aí o que vai acontecer? Vai ter um volume, vai ter um certo volume de base que você vai colocar, vai ter um certo momento que vai cair, tipo, a última gota, e o pH faz isso, ó, dispara lá para cima, tipo assim, o pH tava aqui 4, sei lá. Aí você põe uma gota, o pH estoura para 10, assim. É nesse momento que o indicador tem que mudar de cor. É nesse momento que o indicador tem que mudar de cor, tá? Esse ponto aqui, ele é chamado de ponto de equivalência, tá? E ó, esse volume aqui é o volume que você tem que anotar na experiência. Não está descendo base lá embaixo? Aqui você fecha a torneira, opa, e anota o volume de base consumido, tá? Fala. Hã? Muda. Se você estiver titulando uma base com ácido, o gráfico ele faz o contrário, faz isso. Ele cai ao contrário, tá? Tudo bem? Foi. Então, vamos falar sobre isso. Esse pH aqui, ó, gente, esse pH, ele é muito importante para a gente. Ele é chamado de pH de viragem. O que que precisa? Você só vai conseguir fechar a torneira na hora certa. Olha a treta. Você tem que fechar a torneira na hora certa. Você só vai conseguir fechar a torneira na hora certa se o indicador mudar de cor bem aqui, bem nesse momento. É aqui que ele precisa mudar de cor, tá? Por isso esse pH é chamado de pH de viragem, porque o indicador vira de cor. Então aqui, ó, o indicador deve mudar de cor.
Exato. Não é a partir, é uma coisa instantânea. Tipo, você tá lá caindo gotinha, cai uma gotinha, não acontece nada. Cai uma gotinha, não acontece nada. Cai uma gotinha, não acontece nada. De repente vai cair uma gotinha e vai ficar rosa. É nesse momento que você tem que fechar a torneira, tá? Qual é o problema? O problema é o seguinte: quando essa reação terminar, ela vai estar nesse pH aqui, ó. É aqui que você fechou a torneira, tá? Ah, deixa eu só escrever uma coisa nessa história do ponto de equivalência. Esse ponto de equivalência, ele é o ponto no qual a reação termina. Ponto no qual a reação termina. Termina. Tá aí. Oi. Depende do sal, na verdade, né? Cara, na prática, isso praticamente não acontece. Na prática, primeiro, né? Primeiro, essas titulações, elas são feitas em soluções extremamente diluídas. Nós estamos falando de solução tipo 0,01 mol. Segundo, geralmente a solução produz um sal que é solúvel. Se o sal, por exemplo, NaCl, para começar a formar corpo de fundo aqui, cara, essa solução tinha que estar muito concentrada, os dois. O ácido tinha que estar extremamente concentrado e a base também. Em geral, isso não acontece. Exceção quando é um sal pouquíssimo solúvel, tá? E em geral a concentração é bem pequena, então isso não vai acontecer. Tá? Outra coisa também sobre isso que você falou que me ocorreu agora. Eu também não quero que forme precipitado aqui. Por quê? Porque isso pode atrapalhar a visualização do indicador. Na hora de mudar de cor, ficar meio turva a solução. Na prática, assim, experimentalmente falando, porque você tem que saber exatamente a hora certa de fechar a torneira. Se essa solução começar a ficar meio turva, você já não sabe mais o que é o sal, o que é o indicador, então é um negócio meio zoado. O que eu preciso contar sobre a questão do pH, gente? Quando a reação termina, qual é o pH lá de dentro? Depende, cara. É aqui que está a parte foda da história. Depende. Ah, professor, mas peraí. Você não está titulando um ácido com uma base? Não vai formar sal e água? Vai. Então não é uma neutralização? É. Então o pH não tem que ser 7? Não. Por quê? Porque quando a titulação terminar, o que eu tenho lá dentro? Um sal. O sal tem caráter, não tem? Pode ser que eu tenha formado um sal de caráter base. Pode ser que eu tenha formado um sal de caráter ácido. Então, vamos conversar sobre o pH de viragem. pH de viragem. Que seria o pH final. Digamos assim, a hora que você tem que fechar a torneira. Esse pH de viragem, ele depende do sal formado. Vamos trabalhar com 3 situações, tá? Vamos trabalhar com 3 situações. Situação 1. Sal neutro. Vamos imaginar que a nossa titulação seja feita entre HCl aquoso, ácido forte, base forte. Sal, vamos lá, lembra da aula de sal agora. Sal produzido a partir de ácido forte e base forte tem caráter neutro, não tem? Então, por exemplo, que é o nosso exemplo da aula, praticamente, né? Eu vou produzir NaCl. Eu vou produzir NaCl. E como ele é um sal de caráter neutro, a hora que a reação terminar, o pH de viragem vai ser 7. Quando essa reação terminar, o meio vai estar neutro, exatamente neutro. Tá bem?
Tá, isso significa o quê? Eu tenho que escolher um indicador que mude de cor nesse pH. É nesse pH. Ah, mas professor, todo indicador não muda de cor no mesmo pH? Não. Essa é a merda. Tem indicador, por exemplo, gente, que muda de pH, muda de cor em pH 4. Então eu preciso escolher um indicador que mude de cor exatamente no momento que eu tenho que fechar a torneira. Tá? Então, tem alguns exercícios, olha que filha da putagem. O cara te dá uma tabela com vários indicadores. Fulano da Silva, Beltrano de Souza, não sei quem de Castro, não sei quem. E ele dá o pH de viragem de cada indicador. E pergunta assim: qual é o melhor indicador para fazer uma titulação de tantan? Entenderam? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma titulação de um ácido forte com uma base forte, eu tenho certeza que o pH final é 7. Então, eu tenho que escolher um indicador que mude de cor aqui. Tá? Então, ó, essa deve ser a faixa de viragem do indicador. Tá? Beleza. Agora, por exemplo, eu posso ter outras combinações. Vamos supor que eu queira fazer uma titulação de HCN com KOH. E agora? Que sal eu vou formar aqui? Cianeto de potássio, né? HCN. Qual que é o caráter dele? Olha, o ácido é fraco. A base é forte. Então, ele é um sal de caráter básico. Então, ele é um sal básico. Se ele é um sal básico, a hora que só tiver ele lá dentro, que a reação vai terminar, só vai ter ele lá dentro. O pH vai estar acima de 7. 8, 8 e pouquinho, 9. Então, o meu indicador tem que mudar de cor nessa faixa de pH. Tá? Só que é a faixa de viragem. Então, e esse negócio aqui, gente, ele é tão foda, esse assunto, que tem até como você calcular o pH do sal. A gente vai aprender isso no final do curso, tá? Quando a gente for discutir hidrólise salina, na parte de equilíbrio, a gente vai aprender a calcular pH de solução de sal. Tá? Porque calcular pH de uma solução de um ácido, calcular pH de uma solução, hum, calcular pH de uma solução de uma base, faz sentido. Porque a gente vai ver que dá para calcular, por exemplo, pH de uma solução salina. E eu posso ter o terceiro caso, que é um sal de caráter ácido. Vamos pensar num exemplo aqui de um sal ácido. Eu vou titular. Legal. FeOH3 com HCl. Ó, FeOH3 com HCl. O sal que eu vou produzir é de um ácido forte, uma base fraca. Forte com fraca. Então, ele é um sal ácido. Ô, vê se vocês conseguem matar a fórmula dele aqui, do sal. Cuidado com o nóxido do ferro, hein? Boa. FeCl3. Cloreto de ferro. Tá? Nesse caso, a hora que terminar a titulação, o pH vai estar por volta de uns 4, 4,5, depende da concentração aí desse sal, tá? Então, o pH vai ser abaixo de 7. E essa tem que ser a faixa de viragem do indicador. Faixa de viragem do indicador. Aqui do ladinho. Pronto. Então, assim, se eu pudesse resumir isso, eu diria o seguinte: o pH de viragem
Varia de acordo com as características do sal que eu produzo. Então, eu posso ter titulações que terminam em meio neutro, eu posso ter titulações que terminam em meio alcalino, e posso ter titulações que terminam em meio ácido. Então, conhecer esse truque, né? Ah, como que eu sei se o sal tem caráter ácido ou básico? Isso é importante, tá? Bom, isso era a parte de teoria. Agora tem uma parte de conta, que também não deixa de ter uma teoria, né? Fiz a titulação, escolhi lá o indicador certo, fechei a torneirinha, anotei os volumes. O que eu faço com isso agora? Então vamos lá. Aplicação. Oi. Quem está perguntando isso? Pode. Poderia ser o FeOH2. Se fosse, seria cloreto de ferro 2, tá? Poderia. Eu escolhi esse meio aleatório, tá? Por um motivo específico. O que vai acontecer agora, gente? Você vai receber lá um enunciado. Geralmente, o enunciado tem uma puta história. Questões de titulação. E como ele vai descrever o experimento, pega não sei quanto disso, coloca, parece receitinha mesmo. Então, geralmente, o enunciado é meio parrudo. Mas, no geral, você vai extrair dali três coisas, três informações, para calcular uma quarta. Então, a coisa ela vem mais ou menos assim, ó. Vamos colocar assim. Calcular. É claro que eu vou escrever aqui uma versão resumidíssima do enunciado, tá? Calcular a concentração de uma solução aquosa de ácido clorídrico. Então, como a minha solução, o problema é a solução de ácido, né? Então, já começo a história perguntando. Calcular a concentração de uma solução de ácido clorídrico, sabendo que 20 ml da mesma foram titulados com 40 ml de uma solução 0,4 mol por litro de NaOH. Pronto. Perdão. Esse aqui é o mais curto que a gente consegue montar um enunciado de titulação. Calcular a concentração de uma solução de ácido clorídrico, sabendo que 20 ml dessa solução foram titulados com 40 ml de uma solução 0,4 de NaOH. Então, se você perceber bem no exercício, você tem três informações. Eu usei 40 ml de uma base de concentração 0,4. Então, no nosso esquema, isso estaria aqui, ó, a base, ó. Eu ponho a base aqui, abri a torneirinha, e aqui dentro, ó, do Erlenmeyer, eu tinha 20 ml de ácido. Tá bom? E aí eu quero calcular a concentração do ácido. Lembrando que a concentração do ácido é o número de mols de ácido dividido pelo volume. Tudo bem? O volume de ácido que eu usei, eu conheço. Na hora que a gente foi reagir a base com ácido, eu conheço o volume de ácido, ó, 20 ml. Esse ácido, ele está aqui, ó. De novo. Aqui tem 20 ml, ó. O que eu preciso dar um jeito de descobrir? Quantas moléculas de ácido tem aqui? Porque se eu descobrir quantos mols de ácido tem, eu faço essa conta aqui, ó.
Tudo bem? Tá, mas espera um pouquinho. Para eu descobrir quantos mols de ácido tinha lá embaixo, eu preciso primeiro descobrir qual a proporção que o ácido reage com a base. Nós estamos titulando HCl com NaOH. Estou pegando um caso bem simplesinho. Ok? Estou titulando um monoácido com uma monobase. Então, lembra da aula da semana passada? O ácido perde H+, a base perde OH-. Eu vou produzir água e sal. Certo? E nesta reação, a proporção entre ácidos e base, ácido e base, é 1:1. Certo? O que que isso quer dizer, gente? Que a proporção de ácido e base é 1:1. Isso é uma expressão bem matemática, né? Mas o que que isso quer dizer? Quimicamente falando. Exatamente. Isso quer dizer o seguinte, que foi foda, né? Isso quer dizer o seguinte, se aqui dentro, ó, tiver 1000 HCl's, quantas bases eu tenho que jogar aqui? 1000. Se aqui dentro tiver 3000 HCl's, eu vou ter que jogar 3000 bases. Isso quer dizer, então, que o número de mols de ácido é igual ao número de mols de base. Faz sentido? Ou seja, se eu achar isso, ó, se eu achar quantos mols de base eu coloquei lá dentro, eu acho do ácido. Achando do ácido, eu calculo a concentração. Tudo bem? Como que eu descubro quantos mols de base eu coloquei lá dentro? Gente, nós conhecemos duas coisas da base. Nós conhecemos a concentração e o volume. Entenderam? Então, se eu fizer uma regra de 3 aqui, bem rapidona, eu descubro o número de mols da base. Quer ver, ó? A base que eu usei não era 0,4 mol por litro? Então, veja. Em 1000 ml, a minha base tem 0,4 mol, não é? Quantos mols de base eu vou usar em... O que eu ponho aqui? O volume de base que eu usei. 40 ml. 40, 10 a menos 3 ml. Não. Eu estou usando tudo em litro. Em ml, perdão. Então foi só 40. Ó, tudo bem? Lembrando que nós estamos em busca de descobrir o número de mols da base que eu usei. Então, em 1 litro, 0,4 mols. Em 40 ml, N da base. O N da base vai ser 40 vezes 0,4 dá 16. 16 vezes 10 a menos 3 mols. Ok? Achamos o número de mols da base. Então, ao abrir a torneira e deixar a base gotejar, eu adicionei lá dentro 16 vezes 10 a menos 3 mols de base. Então, significa que lá embaixo... Desculpa, pessoal. Significa que lá embaixo tinha quantos mols de ácido? 16, 10 a menos 3. Então, agora eu faço o seguinte, ó. Vem cá. Concentração de ácido. Vixe. Concentração de ácido é igual a... Eu quero que a concentração saia em mol por litro. Então, vamos lá. Quantos mols de ácido eu tenho lá? 16, 10 a menos 3. É o mesmo da base. Dividido por 20 ml, não é? O ácido era 20 ml. Aqui eu preciso passar para litros.
20, 10 a menos 3. Tá bom? Cancela os 10 a menos 3. Simplifica, né? Os 10 a menos 3. Ficou 16 dividido por 20. Que dá 0,8 mol por litro. Essa é a concentração do ácido. Tudo bem? Eu preciso chamar a atenção de vocês em duas coisas importantes. Vamos lá. Primeira coisa, cuidado com isso aqui. Eu quero dizer com isso, nem sempre a proporção vai ser 1 para 1. Nesse caso é 1 para 1, porque eu titulei HCl com NaOH. Daqui a pouco nós vamos fazer um exercício em que, por exemplo, se o ácido aqui fosse um sulfúrico, eu já mudaria a proporção aqui. Então, cuidado com a questão da proporção. Segunda coisa que eu quero comentar com vocês. Tem um outro jeito de fazer esse exercício. E eu preciso compartilhar, porque talvez vocês gostem. Outra forma. Outra forma. Eu, particularmente, acho esta outra forma mais rápida. Então, eu preciso compartilhar com vocês e vocês decidem que jeito vocês vão fazer. Uma coisa que, independente de como você resolva a questão, você vai ter que saber a proporção entre ácido e base. Então, veja. Eu montei a reação. Eu quero descobrir a concentração do ácido, certo? E aí eu descobri que a proporção é 1 para 1. Aí, como é que eu descobri o número de mols de ácido? Eu calculei o da base. Como a proporção é 1 para 1, coloquei aqui e fiz a conta. Tudo bem? Qual que é o jeito mais rápido de fazer? Você chegou até aqui, ó. Chegou até aqui, não é? N ácido igual a N base. Se vocês lembram que a gente já fez isso umas 2 vezes aqui na aula? O número de mols do soluto não é igual a C vezes V? O número de mols é C vezes V, concentração vezes volume. Então, o que eu faço? Quando eu chego nesse ponto aqui, ó, ao invés de eu parar e fazer uma regra de 3 para descobrir o número de mol da banana, eu abro essa conta. Onde está N do ácido, eu escrevo C do ácido vezes V do ácido igual. Onde está escrito N da base, eu ponho C da base vezes V da base. E aí, chega nesse ponto aqui, pessoal, eu simplesmente pego os dados do problema e jogo aqui na conta. Além de... Por que dessa forma é mais rápido? Dos porquês, né? Porque como tem volume dos dois lados, você não precisa nem trabalhar com litro, você joga tudo aqui, ó. Fica C do ácido, que é o que eu quero descobrir, né? Eu já quero descobrir o C do ácido, vezes o volume de ácido que eu usei foi 20. 20 igual C da base, 0,4, vezes 40. Olha lá. A conta sai do mesmo jeito. Você pode simplificar o 20 com o 40, aqui dá 1 e aqui dá 2. Olha lá. E aí a concentração do ácido fica 0,8. Fica 0,8. Bom? Ou você abre, ou você descobre o número de mols usando os dados da base, fazendo a regra de 3, ou você abre aqui, tá? Vai ter situações em que é melhor fazer assim, vai ter situações em que assim, tá? Hum. Queria colocar um outro exemplo. Fala. Então, isso também é uma pergunta boa. Normalmente o exercício vai te avisar se é total ou parcial, mas também já vou te dizer que normalmente é total. Então, a questão, quando é que você vai ter que se preocupar com essa história do caráter, né, que a gente discutiu aqui? Se o exercício pedir para você calcular a concentração, você percebeu que isso é indiferente. Calcular a concentração, pessoal,
não depende dessa história do sal, enfim. Quando que você vai ter que se preocupar com isso? Se o problema for que indicador eu devo escolher para fazer a titulação, né? Geralmente são exercícios bem diferentes. O exercício de calcular a concentração, ele é bem secão assim mesmo. O exercício em que você vai se preocupar com esse problema do sal é esse que eu falei, olha, o cara vai te dar uma lista de 5 indicadores, cada um com pH. Bem cara de Enem, sabe? Ele põe a tabela, indicador 1, pH de viragem tal, indicador 2, pH de viragem tal. E aí coloca as alternativas abaixo, tá? O exemplo que eu queria colocar com vocês é uma titulação de um outro ácido. Vou fazer aqui. Vou colocar mais um aqui. Ó, calcule a concentração de H2SO4 aquoso. Eu vou trocar o ácido, tá? Só para a gente ter esse parâmetro de comparação dos dois exercícios. Calcular a concentração de H2SO4, sabendo que na titulação de 20 ml desse ácido, foram consumidos. Eu vou colocar os mesmos dados para vocês perceberem a diferença. Foram consumidos 40 ml. Ali a base que eu usei era o NaOH, né? De NaOH 0,4. Era 0,4. Pronto. Qual que é a diferença de titular um monoácido com uma monobase e um diácido com uma monobase? Aí depois tem as outras variações, né? Uhum. Isso também ficaria meio neutro. Você está titulando ácido forte com base forte, né? Então fica meio neutro. Bom, reação. Vamos voltar à reação. H2SO4 mais NaOH. Aí é o seguinte também, né? Obviamente. Na hora da prova, pessoal. Oxi, perdão. Na hora da prova, tem duas possibilidades. Possibilidade número um, que é a mais provável. Ele já te dá a reação montada. Possibilidade 2, ele não te dar a reação. Se ele não te der a reação, se você já tiver treinado reação de neutralização, você bate o olho aqui e você já sabe a proporção de ácido com base. Você não precisa nem chegar a montar a reação. Você tem que fazer a questão rápido, né? O que importa, na verdade, é você saber qual a proporção que eles reagem, tá? Que vai ser, nesse caso, 1 para 2. Tudo bem? Vou montar a reação só porque a gente está fazendo aqui. Duas águas. Duas, né? Porque o ácido vai perder 2 hidrogênios, a base vai perder 2 hidroxilas, ou melhor, cada base vai perder uma hidroxila, né? Então você vai ter duas águas, mais. Cuidado aqui com o sal. Isso. A fórmula do sal é Na2SO4. 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 Beleza? Vamos ver se vai acontecer uma coisa que acontece há 25 anos. Isso é um momento muito delicado para mim, tá, pessoal?
vou ter que escrever isso aqui. Uma molécula de ácido igual reage com duas bases. Então, por exemplo, se aqui dentro, ó, tiver 5 ácidos, quantas bases eu tenho que jogar? O dobro. Eu preciso escrever isso aqui. Eu vou escrever, ó. N base igual a 2 vezes N do ácido. Essa é a proporção. Veja se faz sentido isso aqui. Tudo bem? Posso continuar? Tá bom. Então vamos continuar. Hã? Não tá. Não tá ao contrário. Que número vocês estão enxergando aqui? 2, né? Esse é o número de mols da base, não é? O número de mols da base, ele é o do ácido multiplicado por 2. Cuidado. Cuidado. 26 anos, vai acontecer de novo. Gente, não é porque o 2 está na base, ele tem que aparecer aqui também. Cuidado. Não está ao contrário. Se você fizer o contrário, aí que vai estar ao contrário. Vocês entendem isso que eu estou dizendo? Tá? O número que está aqui no ácido, ó, você dobra ele para chegar no da base. Então tá certo. Tá? Feito isso, daqui você tem dois caminhos. Eu quero achar a concentração de quem? Do ácido. Então o que que eu poderia fazer a partir daqui? Abre a concentração da base, descobre o número de mols. Você sabe que o do ácido é metade do da base. E aí chega na conta. Você faz isso aqui, ó. Você faz isso aqui. Aqui mais. Tá? Vamos lá. Vamos fazer aqui. Abre o número de mols da base. Vou descobrir. Concentração é a mesma, né? Ah, a gente já fez essa conta. 0,4 mol em 1 litro. Quantos mols de base eu tenho em 40 ml? Quanto que deu essa conta, gente? 16, 10 a menos 3, né? Ó, olha a diferença aqui, ó. Exatamente nesse ponto a diferença. Quando a proporção era 1 para 1, no primeiro exemplo, o que que eu fiz com esse 16, 10 a menos 3? Já botei no ácido e achei a concentração. Agora não. Agora eu tenho que olhar para isso aqui, ó. Quanto vale o N do ácido? Puxa uma setinha daqui, ó. O N do ácido é o N da base dividido por 2. Dividido por 2. Olha lá. Então, a partir do momento que a gente descobriu que a quantidade de base que foi adicionada foi 16, 10 a menos 3, o do ácido tem que ser 8, 10 a menos 3. N do ácido igual a 8, 10 a menos 3 mol. Aí, ó. Beleza? Aí, o que eu faço com isso aqui? Como a gente quer calcular a concentração do ácido, eu vou pegar esse número e dividir pelo volume que eu usei na titulação, que é 20. Então, fica assim, ó. Concentração do ácido é o número de mols dele, 8, 10 a menos 3, dividido pelo volume, que é 20 ml.
20, 10 a menos 3. Dá para simplificar o 10 a menos 3 com o 10 a menos 3. Tchau. Fica 8 dividido por 20 dá 0,4. Bom, por quê? Bonito. Tá? Então, repetindo, é um roteiro. Monta a equação, acha a proporção, descobre o número de mols da solução padrão, calcula o número de mols da solução problema e termina fazendo a concentração. Ou da outra forma, que eu acho bem melhor. Outra forma. A outra forma é, ao invés de você fazer toda essa contaiada aqui, você abre a proporção em mols. Então, no lugar do N, você põe CV e aqui CV. Só que cuidado que tem um 2 aqui agora, ó. Fica C base vezes V base igual 2 vezes C ácido, V ácido. Olha lá. Fazendo desse jeito, você poupa todo esse caminho aqui. Você só pega os negócios e joga ali. Então fica C base 0,4 vezes V base 40 igual a 2 vezes C ácido vezes 20. Não, olha lá. Deu na mesma. Deu na mesma. C do ácido. Aqui vai dar para simplificar, né? O que dá 40, que você simplifica com 40, dá 0,4. Então a gente percebe aqui, né, uma mistura, como eu falei para vocês no começo da história, né? É uma mistura de estequiometria com cálculo de concentrações. A gente pode enxergar, né, do ponto de vista prático, que resolver este problema te exige conhecimento de proporção e concentração. E outra coisa, às vezes pode aparecer titulações que não sejam ácido-base. Não se assustem. A reação vai estar montada, a reação vai estar balanceada. Você só precisa descobrir no contexto quem é a solução padrão, quem é a solução problema. Estabelece a proporção e faz a conta. Tá? Oi. Posso. Primeiro você estabelece a proporção. Por causa da reação, estabelecer a proporção. Ok. Aí o que você faz? Antes de usar a proporção, você tem que descobrir o número de mols da solução padrão, que é aquela que você já sabe as coisas. Nesse caso foi a base. Descobriu, ó. Aí, usando o número de mols de quem você conhece, você calcula de quem você quer saber, que é o da solução problema. Solução problema. Achei o número de mols da solução problema. Como você conhece o volume dela, você divide pelo volume. Entendeu? Ou fazer daquele jeito ali, que aí é um passo. Chegou aqui? Chegou. Abre. Abre. C vezes V. Aí acabou. Tá? Beleza? Vamos fazer exercício? Vou começar a fazer os exercícios.